Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em cada coração, amém? Olha para quem está na direita, na esquerda e diga para ele assim: que bom que você veio, meu irmão. Você que está acompanhando de casa, louvado seja Deus pela tua vida, pela tua família. É muito bom estarmos aqui. Eu quero convidar você a pegar comigo a sua palavra na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6. Quem está vindo hoje pela primeira vez, levanta a mão, deixa eu ver. Vamos acolher os irmãos com uma salva de palmas. Seja muito bem-vindo na casa do Pai, no grupo de oração Caminhando com Maria. Acolhe vocês nessa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos. Eu sou casado com a Marina. Levanta a mão aí, amor. Nós temos 2 filhos, a Gabriela e o Bernardo, e é uma alegria muito grande poder partilhar com vocês da palavra de Deus. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. O tema proposto para nós hoje é: resistir às ciladas do inimigo, revestidos da armadura de Deus. E nós cantávamos isso no começo, sim ou não? Revestidos da armadura de Deus. Para que nós vestimos uma armadura? Para quê? Para um combate. Então já diga para quem está do seu lado: coragem, valente, guerreiro. Ele não entendeu, diga mais uma vez: coragem, valente, guerreiro. Mas será que é eu mesmo, Marcão? Sim, é você, somos nós, chamados a nos revestir de toda a armadura de Deus. E a carta de São Paulo vai dizer assim aos Efésios, versículo 10: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Palavras do Senhor. Vamos aplaudir essa palavra, meus irmãos, que é força de cura e de libertação para cada um de nós. Meus irmãos, antes de mais nada, eu gostaria de dizer para você que quando Paulo ele vai escrever aos Efésios, ele vai escrever esta carta, e você sabe que Paulo ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, o maior dos apóstolos, o maior dos teólogos, uma referência em teologia. E Paulo, quando ele vai escrever aos Efésios, ele estava preso. E preso, então ele escreve à comunidade ali para os judeus e também para os gentios, aqueles que não eram judeus, eles eram pagãos, porque estava tendo uma discussão, uma briga entre eles, principalmente em relação à salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, porque na antiguidade, na antiga aliança, acreditava-se que para ser salvo era preciso ser um cumpridor da lei. Se eu cumpria a lei eu era justo, se eu não cumpria a lei eu era injusto. E Paulo vem dizer então que para nós sermos salvos, nós não apenas precisamos cumprir a lei, porque se nós precisamos cumprir a lei para ser salvo, Cristo morreu em vão. Então nós não precisamos mais de Jesus Cristo. Em vão foi a sua morte na cruz, em vão foi a sua ressurreição. Portanto, Paulo vai dizer que a salvação de Deus na minha vida, na sua vida, é uma obra gratuita de Deus. Por isso ele vai dizer lá no capítulo 3, é por graça que fostes salvos. Portanto, vocês não precisam ficar brigando entre vocês, mas a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo é que nós vivamos a unidade, que nós vivemos o amor, porque todos nós, seja pagão, seja judeu, seja gentil, fazemos parte do mesmo corpo que é Ele,
que é a cabeça, e nós somos membros deste corpo que é a igreja. E aí Paulo vai dizer: parem de ficar brigando entre vocês, porque a luta de vocês não é contra homens de carne e sangue, mas a luta é contra principados e potestades. E aí ele vai descrever aqui, resumidamente, a nossa luta é contra demônios. Diga para quem está do seu lado: a sua luta é contra o diabo, meu irmão. Agora você poderia dizer para quem está do outro lado: a sua luta não é contra mim não, fiotão. Se é ela, diga: fiotona, a sua luta não é contra mim. Ei, a sua luta, irmão, irmã, a sua luta não é contra a sua esposa, a sua luta não é contra o seu marido, a sua luta não é contra a sua sogra, o seu sogro, o seu genro, a sua nora, os teus filhos, os teus netos. A sua luta não é contra o seu vizinho, não é contra aquela pessoa que está lá no seu trabalho tentando te derrubar, passar rasteira. A tua luta não é contra homens de carne e sangue, mas a tua luta é contra demônios. E eu dizia para você no começo que o chamado de Paulo é para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, porque nós estamos verdadeiramente num combate, e é importante entendermos isso, meus irmãos. E este combate é no mundo espiritual. E entenda, se o combate é espiritual, as armas também para o combate são espirituais, amém? E para eu entrar num combate, eu preciso conhecer quem? O inimigo. Eu preciso saber quem é o meu inimigo, como que ele age, quais os locais que ele atua, quais são as armas que ele utiliza, para que eu possa combater e sair vitorioso. Ninguém vai para uma guerra, para uma batalha, sem conhecer o inimigo. Pergunta para quem está do seu lado: você conhece o seu inimigo? Ou ele ainda acha que você é inimigo dele? Diga para ele aí: paz e amor, irmão. A paz de Cristo. E olha que interessante, porque um chinês, Sun Tzu, na Arte da Guerra, um livro bem famoso, ele vai dizer assim: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Agora, se você conhece a si mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada vitória você terá uma derrota. Agora, se você não conhece a si mesmo e não conhece o inimigo, você perderá todas as batalhas. Por isso que, para nós vencermos as batalhas na nossa vida, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. E é muito interessante, porque alguns nomes que o nosso inimigo tem, indica para nós a essência do seu caráter e as suas ações. Ele é conhecido como Satanás, que significa adversário. Ele não é amigo de ninguém. Ele era conhecido como Lúcifer, anjo de luz, mas a partir do momento que ele se revoltou contra Deus, ele se tornou o meu e o seu adversário. Ele é conhecido como maligno, cuja essência do seu caráter é voltada para o mal. Ele não sabe fazer o bem, e se ele oferece um bem para mim e para você, pode ter certeza que para depois trazer o mal. Ele não sabe fazer o bem. Ele é profundamente conhecedor das Sagradas Escrituras. Ele conhece a Bíblia mais do que qualquer teólogo, biblista, estudioso, mas ele não sabe usar a palavra de Deus para o bem, porque a essência do seu caráter é má. Ele é conhecido como Belial, indigno, perverso. Ele é conhecido como diabo, acusador, difamador. E o que ele mais gosta de fazer é acusar a mim e a você, depois que eu e você caímos no pecado que ele mesmo inventou. Porque a Sagrada Escritura vai nos ensinar que ele inventou o pecado. O pecado não é uma criação de Deus, não é um feito de Deus. Ele mesmo inventou o pecado. E quando eu e você caímos nele, ele vem e nos acusa. Ele é conhecido como assassino. Ele quer verdadeiramente atacar o corpo, muitas vezes na mente, muitas vezes na alma e também no espírito. Ele é conhecido como mentiroso. Nosso Senhor Jesus Cristo em João vai dizer que ele é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, eu e você não podemos dar ouvidos a ele. E quantas vezes ele fica soprando no nosso ouvido, colocando em dúvida os planos e os projetos que verdadeiramente Deus tem para a nossa vida.
ele age contra todas as obras de Deus. Ele quer atacar a igreja, ele quer atacar o nosso grupo de oração, ele quer atacar a mim, quer atacar você. E além de tudo isso, ele conta ainda com a natureza pecaminosa do homem. O homem com as suas debilidades, o homem com os seus problemas emocionais mal resolvidos, o homem com os seus pecados habituais e os seus pecados voluntariosos, o homem com o desejo desenfreado de resolver os problemas da sua vida, que muitas vezes vai em lugares que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E aí começa a dar brecha para que ele possa entrar e agir. E aí eu digo para você nessa noite, eu e você precisamos fechar todas as portas de entrada que ele tem acesso na nossa vida. E só depende de mim e de você. E aí o Frei Elias Vela, eu já disse isso aqui, o Frei Elias Vela vai dizer que existem 3 principais portas de entrada para que o inimigo possa entrar e fazer uma lambança na nossa vida. A primeira porta, repete comigo, pecado. Paulo vai dizer em Romanos 3:23 que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Isaías 59 vai dizer assim, não é o braço do Senhor que é incapaz e fraco para salvar, nem o seu ouvido demasiadamente surdo para ouvir, são os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados são o motivo pela qual a face do Senhor se afasta, e Ele não pode ouvir o vosso clamor. Meu irmão, minha irmã, não tem como Deus atender a mim, atender a você, se nós estamos mergulhados no pecado. Sabe por quê? Porque se Deus atender uma pessoa mergulhada no pecado, Ele está confirmando aquela pessoa no pecado, e aí não tem como, e nós estamos dando brecha para o inimigo. Segunda porta, repete comigo, ocultismo. Todas as práticas de ocultismo, eu não vou falar as práticas aqui, depois você dá um Google lá e pesquisa as práticas para o ocultismo, mas no ocultismo a pessoa já não tem mais Jesus como o Senhor da sua vida, e ela não precisa mais do Senhor para buscar a fama, o sucesso, o poder. E é o que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade moderna, aonde muitas pessoas estão abandonando o Senhor e se tornando o Senhor da sua própria vida, porque agora o poder está em você, a força está em você. E Paulo no começo vai dizer, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Meu irmão e minha irmã, se nós formos para esta batalha pensando que a força está em nós vamos perder, porque a força está no Senhor, a força vem dEle, Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, e o combate depende de mim e você, entregar inteiramente a nossa vida ao Senhor Jesus, porque Ele que é o nosso vitorioso, amém? Anota aí para você depois pesquisar na sua casa, Deuteronômio capítulo 18 a partir do versículo 9, e 1 Coríntios capítulo 10 a partir do versículo 14, dá uma lida na sua casa, tarefa de casa, diga para quem está ao seu lado, tarefa de casa, meu irmão. Terceira porta, repete comigo, mágoas e feridas interiores. Esta é a razão, irmãos, pela qual eu e você precisamos de cura interior. E se você está desde o começo das 12 semanas de Revolução em Cristo, você percebeu que as últimas 3 semanas, a Jéssica pregou sobre a cura da alma, amém? Se você não viu, assiste depois. A Marina, minha esposa, pregou sobre a cura espiritual, e o Wesley semana passada pregou sobre a cura física. É preciso que eu e você permitamos, pela luz do Espírito Santo, ser tocado no mais profundo do nosso ser, porque o pecado e o oculto, nós somos responsáveis. Nós pecamos porque a gente quis, nós procuramos o ocultismo porque a gente quis, mas muitas vezes as mágoas e as feridas interiores foram causadas em mim e em você, por outra pessoa, por uma terceira pessoa, mas essas mágoas e feridas são brechas que o inimigo utiliza para vir nos atormentar. É como, por exemplo, você está carente e ferido por causa de amor, e aí o inimigo ele vai se apresentar sendo o único capaz de dar amor para você. Por isso eu e você precisamos fechar todas as portas e janelas da nossa vida, amém? Esse é o nosso inimigo, ele está esperando a oportunidade, a minha e a sua vacilada para nos atacar. E é interessante porque existem pessoas que acreditam no demônio, outras não. Isso é imaginação, Marcão. Outras têm medo absurdo. Marcão, não fala disso não, meu irmão.
nós precisamos falar, porque nós precisamos combater, amém? Não precisa sair daqui hoje caçando bruxa para tudo quanto é lado, amém? Porque a maioria das vezes nem é o diabo, a maioria das vezes é a minha e sua incoerência, é a nossa falta de compromisso com o Senhor, é a nossa vacilada. Muitas vezes as coisas não estão dando certo, não é o diabo não, é a gente que é cabeçudo demais. Então olha para quem está ao seu lado e fala: toma um rumo na sua vida, meu irmão, toma jeito, se alinhe. E olha que interessante, nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, vai dizer que o inimigo tem um tríplice propósito. Ele veio para roubar, matar e destruir. Sim, ele veio para roubar a minha, a sua paz, a nossa alegria, a nossa felicidade. Ele veio para matar literalmente no corpo, mas também espiritualmente. Ele veio para destruir a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, nossos projetos. Por isso a sua luta não é contra homens de carne e sangue, não é contra o seu filho. Nós precisamos ficar atentos, revestidos da armadura de Deus, vigilante, porque, irmão, é um combate espiritual. Nesse momento um combate espiritual está acontecendo, e nós precisamos estar revestidos de Deus. E aí você pode estar se perguntando: mas Marcos, então como que a gente fica? O que a gente faz? Eu pergunto para você: nós podemos derrotar o inimigo? Você pode derrotar o diabo? Pergunta para o fiotão aí: você pode derrotar o diabo? Pode ou não? Pode? Pode ou não? Pode não. Nós não podemos derrotar o diabo. Sabe por quê? Porque ele já é um derrotado em nome de Jesus. Ele já é derrotado. Nosso Senhor Jesus Cristo já venceu. Ele já venceu. E aí que bonito é, o Frei Elias Vela, ele vai dizer assim: e ele sabe que ele vai ser derrotado, por isso ele tenta meter medo em nós. Mas não tenha medo. O Frei Elias vai continuar dizendo que o meu e o seu combate, a nossa luta contra ele, não é para derrotá-lo, mas é para mostrar a ele que ele já é uma criatura derrotada, e eu e você somos mais que vitoriosos pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Ele é derrotado e você é vitorioso. Vitorioso no sangue de Jesus. Por isso, meu irmão, você não precisa ter medo. Você vai combater, mas na certeza que a vitória já é sua, amém? Que a vitória já é de Jesus. Não tenha medo. São João vai dizer assim: porque aquele que está em mim, aquele que está em você, é muito maior do que aquele que está no mundo. Resistir ao demônio, vai dizer São Tiago, e ele fugirá para longe de vós, amém? Jesus Cristo está aqui. O Deus que nós servimos é muito maior, muito maior. O dragão no combate, ele levou 1/3 dos anjos, mas sobrou ainda 2/3. Para cada um demônio, existe 2 anjos para lutar a seu favor. Não tenha medo. Romanos 8:31, o que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus é por nós. Então dá essa boa notícia para o seu irmão: Deus é por você, meu irmão. Ele luta por você. Quem está entendendo diz amém. Agora eu preciso dizer para você, nós precisamos combater. E como que nós vamos combater o inimigo? Nós precisamos nos atentar, porque existem 3 fatores vitais. Primeiro, a linha de frente, eu preciso atacar. Tem a retaguarda, eu preciso me defender, amém? Mas eu também preciso de suprimento, eu preciso manter a batalha. Você não vai lutar na linha de frente e deixar as costas abertas. Você não vai vir para a igreja e deixar sua família de qualquer jeito, porque às vezes você está aqui, mas ele está agindo lá na sua casa. Então eu preciso atacar, mas eu preciso me defender, e eu preciso manter o combate, eu preciso de suprimento. E aí Paulo vai dizer: revestivos de toda a armadura de Deus. E a primeira parte da armadura é o cinto da verdade. Meu irmão, coloca juízo aí na sua cabeça. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu também preciso viver na verdade, porque quem é o pai da mentira? O inimigo é o pai da mentira.
eu preciso viver na verdade. Segundo, a couraça da justiça. Eu e você precisamos ser inteiramente do Senhor Jesus, e não podemos viver uma vida dupla. Eu não posso ser um homem aqui dentro da igreja e lá fora ser outra coisa, mas eu preciso ser justo, e justiça na Bíblia é fazer a vontade de Deus, é fazer aquilo que Deus deseja que eu faça. Não é a justiça humana, mas é a justiça divina, amém? Terceiro, calçados da paz. Meu irmão e minha irmã, aquilo que eu e você experimentamos aqui dentro deste grupo de oração, não pode ficar aqui na segunda-feira. Quando você voltar para sua casa, quando você voltar para o seu trabalho, você tem que testemunhar as maravilhas que Deus faz na sua vida, amém? Você tem que propagar isto, o santo evangelho, anunciar, convida mais um para vir para o grupo de oração. Sempre cabe mais um. Tem uns que guardam lugar, não é verdade? Mas sempre cabe mais um. Diga para quem está do seu lado: semana que vem você vai trazer mais um, meu irmão. Escudo da fé, abraçai o escudo da fé. Meu irmão, acreditar naquilo que não se vê, fé expectante, fé carismática. E ei, nós precisamos também nos apegar à fé católica, amém? Chega de ser católico de meia tigela. Você tem que ser verdadeiramente um católico. Não se deixa levar pelas historinhas, pelas más notícias, mas conheça a tua fé, conheça a tua igreja, defenda a tua igreja. Leia as Sagradas Escrituras, leia o Catecismo. Quando você tiver dúvida de algo que vem falar para você, para colocar a tua fé em dúvida, meu irmão, corre para o Catecismo e veja o que a igreja fala. Está tudo lá, está tudo aqui na Sagrada Escritura, está tudo no Catecismo. Então diga para quem está ao seu lado: chega de preguiça, meu irmão, vamos estudar a fé. E o capacete da salvação. Já fomos salvos, Jesus Cristo já venceu por mim e por você. Tenha esta convicção no teu coração que nós já fomos salvos, amém? E a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Você não pode ficar sem esta espada, você não pode ficar sem esta palavra. Esta palavra é alimento que sustenta a tua vida. Não deixe de ler a Sagrada Escritura, beba dela, meu irmão. E olha só, 2 Coríntios 10, São Paulo vai dizer assim: não são carnais as armas que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Que maravilha, meus irmãos. O nosso tempo está acabando. Eu quero citar mais algumas armas de combate para você combater. Você quer ou não? Sim ou não? Então diga para o seu irmão: não adianta você saber, meu irmão, você tem que usar. Uma arma para você, diga comigo: o nome de Jesus. Ah, meu irmão, tem poder neste nome, amém? Olha que lindo, Marcos 16, 17 vai dizer assim: Jesus dando autoridade aos discípulos: estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão demônios em meu nome, ataque, falarão novas línguas, suprimento, manusearão serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal, defesa. O nome de Jesus é poderoso. Filipenses 2:10 vai dizer que ao nome de Jesus se dobra todo joelho, no céu, na terra e nos infernos. Esse é o nome de Jesus. Você tem invocado o nome de Jesus na sua casa? Quando os pensamentos ruins vêm na sua mente, você quando sofre perturbação na sua mente, e o maior combate, São Paulo vai dizer que é aqui, ó, nos nossos pensamentos. Quando um pensamento diabólico vir sobre você, você vai fazer assim, ó, pega o seu polegar comigo, e você vai traçar o sinal da cruz e vai dizer: eu repreendo em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Outra arma, o sangue de Jesus. Repete. Olha o que vai dizer Apocalipse 12:11: mas estes venceram por causa do sangue do Cordeiro. Ainda tem 12 terços ali do sangue do Cordeiro na lojinha. Depois você vai passar, vai pegar o seu terço e vai aprender a rezar o seu terço, o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus, que é ataque, que é defesa e que é suprimento para nós, amém?
este sangue, meus irmãos. Terceiro, sacramento da reconciliação. Repete. Quando nós estamos mergulhados no pecado, irmãos, nós estamos nas garras de Satanás, porque neste combate, ou eu sou de Deus, ou eu sou do inimigo, não existe meio termo. E quando nós estamos no pecado, nós estamos do lado do inimigo. Mas quando você busca o sacerdote e se confessa, nosso Senhor Jesus Cristo traz você de novo para o Pai. Quanto tempo faz que você não se confessa? Busque o sacerdote e se confesse. Quarta, louvor e adoração. Repete. Então diga para quem está do seu lado: você está reclamando demais, meu irmão. Nós precisamos ser homens e mulheres de louvor. O diabo não suporta um homem ou uma mulher de louvor, porque ele foi expulso do céu, porque ele não queria louvar e adorar a Deus. Quinto, eu já disse aqui, a espada do Espírito Santo, a palavra de Deus. Você sabe que Jesus, na tentação do deserto, ele venceu Satanás pela palavra de Deus, amém? Hebreus vai dizer que ela é mais penetrante do que uma faca de 2 gumes. Há poder na palavra de Deus, meu irmão. Outra arma para você, o Espírito Santo de Deus. Repete. Atos 1:8, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Você está se sentindo fraco? Usa essa arma, pede o Espírito Santo, seja fortalecido, meu irmão. Chega de fraqueza, chega de derrota, assuma o seu posto, assuma o seu lugar, seja um combatente, uma valente guerreira, se vista da armadura de Deus, utilize as armas espirituais. Sétima arma, eu quero que você aplauda bastante, a Virgem Maria. Terror dos demônios, meu irmão. Ah, se você soubesse o poder de um terço, meu irmão. Se você soubesse o poder de um terço, de um rosário, reza o seu terço, seja devoto da Virgem Maria. E para terminar, jejum e oração. Repete. Pergunta para o irmão aí, fez o seu hoje? Fez oração hoje? Olha o que Paulo vai dizer em Efésios 6:18 que nós estamos lendo: intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Lá em Mateus 17, os discípulos tentaram expulsar demônios, foram escorraçados, e aí Jesus chega com apenas uma palavra e expulsa a capetaiada inteira. E aí os discípulos perguntam para Jesus: mestre, por que nós não conseguimos expulsar esses demônios? E aí Jesus deu um sorriso bonito, eu imagino, e falou assim: algumas espécies de demônio só podem ser expulsos através de jejum e oração. Jejum e oração. E a nossa igreja, para terminar, irmãos, ela é linda, ela é maravilhosa. O Catecismo da Igreja Católica, no número 27 e 25, vai dizer assim: a oração é um dom da graça, é uma resposta decidida da nossa parte, pressupõe sempre um esforço. Os grandes orantes da antiga aliança antes de Cristo, bem como a Mãe de Deus e os santos com ele, nos ensinam. A oração é um combate. Contra quem? Contra nós mesmos e contra as astúcias do tentador, que tudo faz para desviar o homem e a mulher da oração e da união ao seu Deus. Todas as vezes que eu e você vamos orar o nosso terço, fazer a nossa meditação, ler a palavra de Deus, nós estamos já entrando num combate, e o inimigo vai fazer de tudo para dispersar você, para você não rezar. Ele muitas vezes vai usar uma pessoa: não reza não, de novo vai em grupo de oração, para que negócio de missa, para que rezar terço, para que rezar tanto, você está rezando, parece que as coisas não mudam, para de rezar. Meu irmão, não dê ouvidos ao pai da mentira, continua orando, continua intensificando, porque a nossa luta não é contra o irmão, é contra o inimigo, e ele vai vir latindo como um cachorro bravo, mas ele está amarrado. Olha o que São Pedro vai dizer: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resistir-lhes firme na fé. Perceba,
o demônio, ele anda ao nosso redor, buscando a quem devorar, rugindo como o leão. Percebeu? Ele ruge como quem? Mas ele é o leão. Quem é o leão? O leão da tribo de Judá tem um nome. Qual é o nome dele? Jesus Cristo. Vamos aplaudir, porque Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, aquele que venceu por você, e nele nós somos mais que vitoriosos, amém? Nosso Senhor Jesus Cristo vai ser exposto, ele virá no meio de nós, e nós vamos entregar a nossa vida a ele, nós vamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Talvez, meu irmão, o inimigo tenha tentado contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Talvez você está aqui nessa noite com medo do inimigo, diante de tudo aquilo que ele tem feito contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Mas eu quero dizer para você aquilo que está lá em 1 João 5, foi para isso que o Filho do Homem se manifestou, para desfazer as obras do demônio, amém? Tudo aquilo que o demônio tentou fazer contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, nessa noite, em nome de Jesus, está caindo por terra, amém? Se você acredita, aplauda o Senhor, porque o nosso Deus é vivo, verdadeiro, vitorioso. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste e em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Olhe para Jesus, fixe os seus olhos nele. Meu irmão, minha irmã, aqui está o Deus da tua vida, aqui está o Senhor, aquele que te ama, aqui está o Senhor, aquele que deu a vida por você, aquele que sofreu as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas perdas, todo o sofrimento que eu e você vivemos, ele já venceu na cruz. O inimigo tem tentado contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, dizendo que não tem jeito mais. O Senhor me coloca que algumas pessoas até pensam: a minha vida não tem jeito mais, eu não consigo mais mudar, eu não consigo mais alcançar a graça. Meu irmão, minha irmã, Jesus venceu por você, e nele você já é um vitorioso. Você jovem, adolescente, tentando tirar a sua vida, você que já foi perturbado pelo inimigo, pensando em tirar a sua vida, eu quero dizer para você que você tem a marca da vitória, você tem a marca do sangue do Cordeiro, você vale mais que ouro e prata, você vale o sangue de Jesus derramado na cruz, e Ele já te resgatou, você pertence a Ele, a sua vida não é em vão, você não está aqui por acaso, mas você está aqui porque Deus, desde o ventre, antes do ventre da sua mãe, Ele já sonhava com você, Ele já te conhecia, e é Ele aquele que pode mudar a sua vida. Você que está com a sua família um caos, o casamento nos cacos, talvez você dizendo assim: como que o meu casamento vai ser reconstruído? O seu casamento pode estar aos cacos, pode estar aos chãos, mas Ele pode fazer nova todas as coisas, porque não existe força humana ou espiritual que se mantém de pé ao nome de Jesus, ao sangue do Cordeiro derramado. Não tem enfermidade, irmão, irmã, falsas enfermidades o Senhor me coloca. Você que já fez tantos exames, não consegue um diagnóstico, não fecha um diagnóstico, e você vive com dores do corpo todo. Não existe falsas enfermidades que possa continuar ao nome de Jesus, ao sangue de Jesus derramado, que nos lava por inteiro. Por isso, estenda sua mão direita a Jesus e diga comigo: Pai amado, Pai querido, Pai amado, Pai em querido, nome de Jesus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor coloque em mim nesta noite o Senhor coloque em mim nesta a armadura de proteção,
A armadura de proteção. o cinto da verdade, O cinto da a verdade. couraça da justiça, A couraça da os justiça. calçados da paz. Os calçados da paz. Eu empunho o escudo da fé Eu empunho o escudo da e a fé. espada do Espírito Santo, E a espada do que Espírito é a Santo. palavra de Deus. É a palavra de